Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na nossa videoaula de hoje, eu vou ensinar para vocês como colocar tabelas no Word, tá? As tabelas, elas são muito úteis para vocês organizarem melhor as informações e os textos. Antes de começar a demonstrar, para vocês verem um pouquinho algumas tabelas, depois façam isso em casa que eu vou fazer agora. Vai no Google de vocês, na seção de imagens, e pesquisa o termo tabelas. Observem, ó, que ele vai trazer várias imagens de vários modelos, situações e ocasiões de tabelas diferentes. Então aqui, por exemplo, ó, temos uma tabelinha de clima da semana inteira, como que vai estar o tempo. Tabela de conteúdos escritos, ó, vários exemplos de tabelas de Excel, tá? E todos os diferentes tipos de layouts. Olha essa daqui, uma tabelinha ilustrada, né, com desenhos, tabelas coloridas. Né. Aqui tem alguma coisa, uma tabela periódica, isso é um exemplo. Famosa tabela periódica de química, tá bom? Dentre outras centenas de exemplos de tabelas diferentes. Tá, vamos começar pelo básico, tá? Inserindo uma tabela de forma simples. Então eu vou apagar esse texto aqui, vou limpar a minha folha do Word, limpar qualquer tipo de formatação. Então, documento em branco, nada escrito. Primeiro passo, lá na guia Inserir, você vai procurar a ferramenta Tabela. Quando você clica nessa guia Inserir Tabela, ele tem aqui uns quadradinhos. Nossa, mas que quadradinhos esquisitos, né? Isso daqui é uma inserção rápida. Conforme vocês passam o mouse em cima dos quadradinhos, o Word ele monta uma pré-tabela ao fundo. Então observem aqui, ó. Conforme eu estou passando o mouse por cima dos quadradinhos, ele está já fazendo uma tabela ao fundo. Então, se por aqui já atendeu o que eu preciso, também pode ser feito. Então, vou fazer uma tabelinha simples. Vamos escolher aqui 3 linhas e umas 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, está feito aqui uma tabelinha básica com 3 linhas e 5 colunas. Tá bom? Vou desfazer, vou dar um Ctrl Z aqui. Eu, prefiro mais usar o tradicional botão Inserir Tabela, que é o que eu vou frisar bem com vocês. Então eu vou clicar aqui no Inserir Tabela. Ele vai abrir uma pequena caixa de diálogo com algumas informações. As principais: quantidade de colunas e linhas. Uma tabela ela é composta por linhas e colunas. Tá? Todas as tabelas têm linhas e colunas. As linhas são o conteúdo horizontal. Tá? Imagina o horizonte, que é assim. Então, as linhas é o nosso horizontal. E as colunas é o nosso vertical. Tá? Um bom exemplo disso, ó, nossa próxima matéria, o Excel. Vou dar uma palhinha para vocês aqui. O Excel ele é um tabelão. Vamos pensar assim, uma tabela gigante, tá? Chamada de planilha. Ó, ele é um tabelão. Então todas as tabelas têm as linhas, que é isso daqui, ó, o conteúdo horizontal, e as colunas, que é o conteúdo vertical, tá bom? Isso são colunas. Voltando para o Word, inserir tabela, inserir tabela. Vou montar aqui uma tabelinha de exemplo para vocês, tá? Inclusive é muito parecida com a primeira atividade de tabelas que eu vou passar, tá? Vamos colocar 2 colunas e umas 7 linhas. Aqui embaixo tem as opções da largura da sua linha, deixa o padrão, largura de coluna fixa, desculpa, largura da coluna, tá? Se ela vai ser mais larga ou mais estreita, deixa a largura fixa e dá um OK. Prontinho. Fiz uma tabela básica com 2 colunas e 7 linhas. No meu canto esquerdo, eu vou colocar aqui, por exemplo, os dias da semana começando pela segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Meus 7 dias da semana, de segunda até domingo, tá?
Alguns colocam de domingo até sábado, alguns colocam sábado, domingo, segunda embaixo. Não tem problema. Vamos entender que a semana começa aqui nos estudos e termina aqui nos dias de lazer, por exemplo. E aqui do lado, vamos inventar algumas tarefas de cada dia. Então vamos supor que na segunda tenho futebol, na terça, natação, na quarta eu faço inglês, aí na quinta, passeio, na sexta, vamos pegar vocês que a maioria são muçulmanos, tem a reza de sexta-feira. No sábado, vamos colocar aqui shopping. E domingo, descansar. Então, temos aqui uma tabela com os dias da semana e as nossas tarefas. Ok, gente. Essa é uma tabela simples. Então eu fiz uma tabela sem nenhuma formatação, sem nenhuma edição. Tá simples, tá básica. Preta e branco, branco no preto. Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas rápidas de formatar a sua tabela. Tá? Quando você faz uma tabela, aqui no canto esquerdo tem um botãozinho que parece um quadradinho com uma cruz dentro. Ao clicar, ele vai selecionar toda a sua tabela. Então você seleciona tudo. Quando você cria uma tabela, lá em cima aparecem duas novas guias no Word. São as ferramentas de tabela, guia design e a guia layout. Pensa que o design é tudo que é referente ao visual, cores, e imagina que o layout são o conteúdo, as linhas, a quantidade de linhas, de colunas, a posição, o tamanho. Tá? São coisas diferentes. Design visual, layout, conteúdo. Vou clicar aqui no design e temos os estilos rápidos, estilos prontos de tabela. Olha o tanto que tem. Tá? Tem cores padrões, a maioria em tons de azul, laranja, cinza e verde, e vários modelos diferentes. E só de você passar o mouse por cima, lá no fundo ele faz uma pré-visualização. Então vamos fazer alguns testes aqui. Vou pegar uma básica cinza. Ó, formatei a minha tabela. Segundo teste. Vou trocar. Vamos pegar aqui uma laranja. Formatei num tom de laranja. Um tom aqui mais escuro e tons alternando aqui da direita. Vamos trocar de novo. Vou pegar aqui agora um azul. Um azul bem suave. Ó. Ok? E vou finalizar aqui. Vamos deixar um para finalizar essa questão do design. Vamos deixar a tabela nesse azul mais básico aqui. Esse é legal porque ele tem os dias no azul escuro e os da direita no alternado, tá? Na hora da atividade, cada um escolhe aqui gostar, cada um faz do seu jeito. Então, terminei aqui a minha tabelinha básica de tarefas semanais. Os dias da semana e o conteúdo de cada dia. Tá? E também dá para você formatar a sua tabela das formas tradicionais, ou seja, aquilo que vocês já fazem no Word. Escolher o conteúdo, a letra, a cor, exemplo. Vou voltar aqui para a página inicial. Vou grifar aqui essa primeira linha. Vou colocar aqui com uma cor diferente, uma cor preto. Tá. Vou fazer linhas alternadas, ó. Só para vocês verem. Então eu fiz linhas alternadas. Tá. Quero pôr tudo em negrito, mesma coisa. Quero colocar uma cor em tudo, ó. A formatação ela segue os mesmos padrões do Word, tudo igual. A formatação que você faz numa linha, você consegue fazer numa tabela, tá bom? Então tá feito aqui a nossa primeira tabelinha básica no computador, tá? Eu fiz uma tabela aqui parecida com a atividade que eu passei para vocês. Então a ideia é a mesma. Na hora da atividade, vocês podem trocar o conteúdo das tarefas, né? Eu fiz aqui umas tarefas básicas, vocês podem colocar as tarefas de vocês, pode fazer uma tabela verídica, né? Com seus dias de verdade para ter para vocês, tá? E até a nossa próxima aula, gente.